Primeiro, a fala do presidente desta casa, ela guarda uma profunda incoerência quando disse a várias entidades e alguns parlamentares de que queria votar essa PEC nesta comissão, neste mês, mas que a PEC poderia toda ser repensada, a proposta original que veio para esta casa. Essa proposta é que entrega o Estado para que ele possa ser dominado pelos gestores ou pelos governantes e, ao mesmo tempo, possa ser dominado pelo próprio mercado. Ele coloca o Estado como esteira de sustentação da iniciativa privada, retirando a função básica que cabe ao Estado de enfrentar os problemas nacionais e elaborar políticas públicas, como está traçado de forma muito nítida na nossa própria Constituição. Bom, se é possível repensar e refazer toda a proposta original, não há que estabelecer um prazo. Ao se estabelecer um prazo para que esta proposição saia desta comissão, se estabelece limites para um processo de discussão que precisa ser aprofundado com a própria sociedade. Até porque nós não temos dados que são dados fundamentais. E aqui nós tivemos a fala do representante do TCU, que já foi emanada em outras ocasiões, que diz que o grande problema é um problema de governança, um problema de gestão. Esta proposta de emenda constitucional, ela não abarca nada sobre isso. A se falar de avaliação de desempenho, primeiro que a avaliação de desempenho não pode ser com o objetivo único de demissão por insuficiência de desempenho. Segundo, que um processo de avaliação de desempenho, ele tem que estar dentro de um contexto. Nós temos nesse Brasil a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95, ela dá as costas, ela ignora todas as despesas financeiras que continuam provocando um desajuste fiscal, porque o sentido do desajuste fiscal são as despesas financeiras, mas ela limita o conjunto das despesas públicas, ou das despesas primárias, e onde se inclui as políticas públicas. Então, como é possível ter uma avaliação de desempenho se você tem isso que nós estamos vivenciando, a ausência de recursos para a saúde, para a educação? Nós temos hoje vacinas, mas, ao mesmo tempo, nós não temos seringa para um determinado tipo de vacina, não tem insumo, não tem insumo. E como é possível, então, fazer um processo de avaliação de desempenho com o objetivo de demitir, e esta avaliação de desempenho não vai atingir os outros vínculos? O governo amplia os vínculos com essa proposta dos terceirizados, dos comissionados, mas não fala em avaliação de desempenho nem dos terceirizados, nem dos comissionados. É um governo que precisa eleger inimigos imaginários para tentar se justificar, porque não se justifica pela qualidade da sua própria gestão ou da qualidade das políticas públicas. Me digam quais são os programas que esse governo tem. Qual é a iniciativa que esse governo tem para retomar cadeias produtivas, para ter um projeto de desenvolvimento nacional? Não tem. A lógica, que é uma lógica que impede que nós tenhamos um governo de fato nesse Brasil, é uma lógica fiscalista, que não vai se concretizar com essa PEC. Porque você tem uma condição desbragada de contratação de terceirizados, de comissionados. Alguns pontuam que essa PEC trará prejuízos pela forma dos vínculos que ela está estabelecendo. Então, em verdade, não há nenhum exemplo no mundo de reformas administrativas que tenham tido sucesso se a lógica for fiscalista. Você resolve os problemas fiscais com o crescimento do PIB, com o desenvolvimento de um projeto nacional, com reforma tributária, mas não com reforma administrativa. Então, essa reforma administrativa é mais um inimigo imaginário que este governo que se alimenta de tensão. É um governo que não pode se alimentar de programas e de entregas para a sociedade de políticas públicas de qualidade. Não pode. Então, ele tem que se alimentar de tensões. Veja o que disse o ministro da Educação e reafirmou que as crianças com deficiência nas escolas inclusivas, na educação inclusiva, atrapalham. Então, isso foi dito.
É o absurdo perdendo a modéstia, como diz Nelson Rodrigues. O absurdo, o fascismo, a tensão, o ódio como metodologia política, aliada à condição de negar a própria realidade, um negacionismo que nega a realidade, não é negacionismo estrutural. Então, portanto, esta proposta de emenda à Constituição, ela é um assinte. Ela é um assinte contra tudo que o Brasil conquistou. Ela é um assinte, porque ela não resolve os problemas pontuados pelo próprio TCU, de governança e de gestão, porque ela não democratiza o Estado, e o Estado tem que ser democratizado. Tem que ser democratizado. Uma das primeiras ações deste governo foi eliminar os conselhos, que significavam a participação intersetorial, que é absolutamente fundamental, que as políticas públicas elas têm que ser enganchadas umas nas outras, não podem ser apartadas, porque asseguram direitos que também são enganchados uns nos outros. E, ao mesmo tempo, eliminar a participação da sociedade civil. Um processo que o Brasil conquistou com muita dor, para poder cicatrizar as feridas das salas escuras de tortura, das mordaças explícitas, porque hoje elas são invisibilizadas, mas existentes, que foi o processo democrático de um sistema de participação da sociedade civil na elaboração de políticas. O governo solapa esse processo, impede que nós tenhamos uma democratização, acha que pode surrupiar os fatos, esmagá-los e construir uma narrativa para substituir a própria realidade, e, a partir daí, constrói uma lógica autocrática. Essa reforma é isso. Essa reforma é isso. Essa reforma administrativa é fazer valer aquilo que estava naquela reunião, onde se abriu as entranhas de um governo, o seu subterrâneo, que não é atingido pela luz da democracia e da república. E aí nós estamos falando do subterrâneo do orçamento clandestino, do subterrâneo de um ministério, que é um ministério paralelo, para poder encher o país de, de cloroquina e outros remédios que não têm eficácia para o enfrentamento da Covid, e negar a propina para ganhar dinheiro ilícito com a própria propina. Então, este nível de subterrâneo, ele foi explicitado naquela reunião. A reunião da granada, a reunião da boiada, e a reunião onde o presidente disse que não ia permitir que perseguissem seus amigos e familiares. Essa proposta é o Estado do compadrio. Essa proposta é o Estado da República Velha. Esta proposta, essa PEC 32, em nome do povo brasileiro e em defesa de servidores e servidoras que, com todas as restrições, tem tido uma função e mostrado o seu compromisso com a própria população, é que nós vamos derrotá-la. Nós vamos derrotar essa proposta de emenda constitucional em nome de um país que não pode voltar a um processo que nós temos que fazer o luto dele, do compadrio, do Estado da República Velha.